Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu trago para você que um lateral argentino, lateral direito, foi oferecido ao Corinthians. Vou te falar quem é esse jogador, em qual clube ele atua, tudo isso para você, idade, tudo agora nesse blend de informações. E você vai poder comparar se ele é melhor ou não do que o Igor Vinícius, por exemplo, que também foi oferecido e negocia com o Corinthians. Vamos ainda falar nesse blend de informações que a nova diretoria do Corinthians vetou o empréstimo de um jogador com o Corinthians pagando salários. O empréstimo já estava encaminhado pela diretoria de Augusto Melo. Vou te contar essa história. Tem também o Corinthians com muitos desfalques para o jogo contra o Grêmio, hein? Muitos mesmo, e jogadores importantes. E vamos falar ainda nesse blend de informações que Chicão e Batata foram embora, Giovani também, enfim, quem está deixando o Corinthians. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem tomar um café comigo. Vamos falar muito aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Chicão e o Batata foram demitidos. Eu já havia adiantado para vocês que isso ia acontecer. Na verdade, a rescisão deles ainda não foi feita, né? Eles foram comunicados que não fazem mais parte dos planos. Eu acho, né, com todo respeito aos ex-campeões aí pelo Corinthians, faziam um péssimo trabalho, né, os dois. Aliás, o Chicão, por exemplo, que é um forte aliado aí do Augusto Melo, ele tinha um cargo de coordenador de transição das categorias de base, era o responsável, né, por fazer a ponte entre os jogadores e o time profissional. Eu pergunto, nesse período, quem o Chicão revelou no Corinthians? Quem o Chicão fez de transição da base para o profissional? Uma vergonha, tá? Além de ser conivente com muita coisa lá que a gente soube, né, na base do Corinthians, um monte de contratação, tudo isso faz parte, todos esses, Chicão, Batata, não estou falando de coisa irregular, coisa errada, não. Estou falando de má administração mesmo, de péssimos profissionais, tá? Não é porque foi jogador que é bom. E o Batata, meu amigo, também está indo embora, né? Ele que estava auxiliando o departamento no desenvolvimento dos novos jogadores, né? Exercia a função de coordenador técnico, também, né, está indo embora, né? O Dinei saiu antes, pulou do barco antes e fez várias acusações, viu? Várias acusações. O departamento de base do Corinthians é sensível, é triste ver ex-jogadores num departamento de base mais criticado da história do Corinthians, tá? O Dinei, por exemplo, fez críticas públicas e alegou não concordar com a linha de trabalho exercida lá e deixou a entender muitas situações horríveis. Então, enfim, saíram porque tinham que sair realmente e faziam um péssimo trabalho, tá? O Corinthians fez um acordo também e liberou o Giovani, tá? O Giovani, atacante que, né, incrivelmente foi uma situação muito mal administrada pela diretoria do Corinthians, também muito pelo Ramon Dias, né? O Corinthians não conseguiu renovar com ele, ele rejeitou a proposta final, né? O contrato dele termina no dia 31 de julho, né? 31 do próximo mês. Ele foi retirado dos planos do clube e agora não vai mais comparecer ao CT Joaquim Grava para treinar com os demais jogadores junto com o Dorival. Beleza, até aí tá certo. Só que é um jogador, velho, que ficou aí ganhando sem jogar, né? Por conta do Ramon Dias e companhia e da antiga diretoria. Situação muito mal administrada. O Corinthians antecipou a saída dele, de 21 anos, é melhor do que muito atacante que tem hoje ainda no Corinthians, tá? E ele ficou mais de 100 dias sem jogar até ser relacionado para o jogo contra o Novo Horizontino no Paulistão. Ele até participou, ele entrou nesse jogo, participou do gol decisivo, né, do Alex Santana, que garantiu, né, a vitória do Corinthians e depois entrou na derrota contra o Huracan na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana e nunca mais foi visto de novo. Então, não teve oportunidades, né? A gente nem entendeu porque que ele voltou a atuar esse ano. Na verdade, poderia estar sendo utilizado por muito mais tempo, mas enfim, ficaram com um jogador lá que era um jogador que poderia ser aproveitado. E se ele não queria renovar com o Corinthians, ele tinha contrato, tinha que jogar até o final. E quem sabe, né, se destacava e o Corinthians conseguia a renovação ainda. Mas enfim, administrou mal de novo. Tchau, Giovani, né? Batata e Chicão, tchau também. Esse é o Corinthians. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Corinthians vai ter aí muitos desfalques, viu, pro jogo, né, desta quinta-feira contra o Grêmio, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? 8 jogadores foram convocados, mas apenas 2, né, entre 2 ou 3 vão poder estar em campo. Por exemplo, o Hugo Souza deve jogar. Ele não está defendendo, não está atuando, né? Foi convocado para a seleção brasileira, mas não está atuando.
O Romero, na seleção paraguaia, também deve jogar. Eles jogam terça-feira, e como, né, é pertinho, enfim, não vai ter problemas, então o Romero vai estar à disposição. Aliás, pode até ser titular, né? Eu vou explicar por quê. José Martínez, provável que esteja à disposição, porque o jogo dele ocorre no Uruguai, né, já que a Venezuela enfrenta o Uruguai. O Uruguai ali é praticamente fronteira ali do lado, né, com Porto Alegre, fica mais fácil dele chegar à logística. O problema é como ele vai chegar fisicamente, né? Já o André Carrillo não deve jogar, o Félix Torres também não, vão estar no Equador. O Memphis, pior ainda, né, porque é uma situação mais complicada a do Memphis, mais delicada, já que o atacante da seleção da Holanda entra em campo também na terça-feira diante de Malta, tá? Lá na Holanda. Então, com a distância geográfica, fica um pouco mais difícil também em relação ao Memphis. Felipe Longo e Breno Bidon defendendo as seleções brasileiras sub-20. Na Coreia, o jogo é contra, né, a Coreia do Sul, só que os amistosos são no Egito, tá? São no Egito, então não devem também estarem aí, não devem estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Então, é um time com muitos desfalques para essa partida contra o Grêmio. Comente aqui embaixo. Ó, a diretoria do Corinthians vetou, tá, a saída de um jogador por empréstimo, jogador das categorias de base. Quem vetou foi o diretor jurídico Leonardo Pantaleão, né? É uma boa relação que existe hoje entre o jurídico e o departamento de futebol. É importante para vetar esse tipo de situação. O jogador é o volante Thomas Augustin, ele já tem 21 anos, tá? Não dá mais para atuar no sub-20. Ele vive uma situação muito complicada, ainda com contrato ativo, né? O jogador de 21 anos, ele seria emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, onde já treina aí há mais de 10 dias, mas o negócio foi cancelado, tá? Por quê? 4 meses antes de completar 21 anos, o Augustin teve seu contrato renovado com o Corinthians. 4 meses antes de completar 21 anos. E o que me passaram é que esse jogador, né? Aliás, essa matéria completa você vê lá no UOL com a Lívia, mas eu tenho alguns detalhes a mais também para passar para vocês. Mas você pode ler essa matéria no UOL. Mas eu tenho algo a mais que eu vou acrescentar. Por exemplo, é um jogador que já tinha sido avaliado e que não deu certo. Não tem condições de jogar no Corinthians, segundo a avaliação do clube. Então, se não tinha condição de jogar no Corinthians, por que renovou com ele? Para emprestar ele para o Botafogo, pagando 10 mil por mês? Era isso. Tanto que ele foi para o Botafogo. Aí o Pantaleão olhou e falou: opa, né? Peraí, o jogador, mas por que não ficam com ele então? Não serve. Ah, não serve? Não serve e renovaram e vão emprestar agora, pagando 10 mil. Ele vai jogar no Botafogo de Ribeirão Preto e o Corinthians vai pagar os 10 mil. Sério, sendo que ele não serve. Quando terminar o contrato dele, o empréstimo dele com o Botafogo, vai terminar o contrato dele com o Corinthians. Ele não volta para o Corinthians. Então, esse período foi feito para quê? Só para emprestar e para o Corinthians pagar 10 mil. É burrice mesmo? Enfim, aí o Pantaleão vetou. Tá? O jogador vai ter que voltar, enfim, ou receber o salário do Botafogo, mas um empréstimo do Corinthians pagando, né, pelo salário do atleta, aí já é demais. Um atleta que não vingou com a camisa do Corinthians, né, o argentino aí, Augustin, né, que tem contrato até o fim deste ano somente, tá? Enfim, ele sequer foi inscrito na Copinha, não atua, não foi profissional, não subiu, não foi promovido. É uma situação delicada, velho. Esse é o Corinthians, né? Ainda bem que nesse caso aí, o Pantaleão e a nova diretoria do Corinthians vetaram essa palhaçada. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians teve um lateral direito oferecido, tá? A diretoria, né, claro, avalia a situação e agora nós vamos ver se o Corinthians vai contratar esse, né, ou até algum outro lateral, ou o Igor Vinícius. Eu vou te falar quem é esse jogador, é argentino, eu vou te contar tudo agora, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Olha só, só para você saber quem é, o jogador, né, que foi oferecido ao Corinthians e que há conversa se chama Joaquim Garcia. Ele pertence ao Vélez Sarsfields da Argentina, jogador de 23 anos, tá? Jogador de 23 anos, inclusive que defendeu a seleção olímpica argentina no ano passado, em 2024, jogador de seleção de base na Argentina. Ele tem um contrato
curto agora no clube atual, né, no Vélez, falta só um ano, né, para encerrar o contrato, e ele viria por empréstimo com opção de compra, tá? O Vélez, inclusive, aceita essas condições. O salário dele não é alto pelo que me passaram, tá? Essas são as condições do negócio. E agora, né, o empresário dele aguarda aí uma resposta do Corinthians para saber se o Corinthians vai querer ou não, né, contratar esse jogador, Joaquim Garcia, lateral direito, né, do Vélez Sarsfields, e no ano passado, né, jogou aí pela seleção olímpica da Argentina. Eu não vi o jogador, né, atuar, mas só por ser um argentino de 23 anos, que viria por empréstimo, com opção de compra, comparado ele ao Igor Vinícius, eu já prefiro esse. Sem conhecer, porque primeiro argentino, lateral argentino, costuma ser bom. E o Igor Vinícius a gente já sabe que não é. Enfim, eu vou assistir alguns vídeos, tá? Do Joaquim Garcia e passar para vocês no Café da Fiel mais tarde, para a gente analisar, né, se é bom jogador ou não. Aliás, eu tenho certeza que muitos aqui no canal Café do Setorista conhecem, que vocês são tudo loucos, né, fanáticos, conhecem tudo. Mas eu acho que o caminho é esse, é o Corinthians buscar jogadores sul-americanos, né, em vez de ficar contratando atletas aí já cansados ou então que não deram certo em outros clubes, né? Enfim, Joaquim Garcia, 23 anos do Vélez oferecido. E você, torcedor? Torcedor corintiano, torcedor uniformizado, torcedor da internet, enfim, torcedor corintiano. Quem você prefere, por exemplo, Joaquim Garcia ou Igor Vinícius, que são os dois aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. O presidente afastado, Augusto Melo, concedeu entrevista para este que vos fala e para o meu amigo Denilson Show no podcast que a gente tem. E mais do que novidades a respeito do que vocês já estão carecas de saber a respeito das explicações do Augusto, e eu vou trazer algumas até novas aqui que ele trouxe, eu vou passar para vocês as minhas impressões, né, de quem privou ali da companhia do Augusto por alguns momentos, algumas horas. Conversamos antes da entrevista, durante o papo, né, que já está no ar aí no canal do Denilson, e também depois, e vou aqui relatar para vocês a impressão que eu fiquei, o que eu consegui apurar de novidade por lá, tá bom? Também vou falar da projeção para o jogo contra o Grêmio, nessa última rodada completamente deslocada, né? Depois da data FIFA, antes da pausa, enfim, com o Corinthians tendo muitos desfalques para encarar o Grêmio e tentando se recuperar aí na tabela do Brasileirão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, já vamos falar desse jogo contra o Grêmio. Por que eu falo de uma rodada deslocada? Porque, poxa, não faz nenhum sentido, né? Uma data FIFA que prejudica completamente as equipes, né, que tem jogadores convocados, e o Corinthians tem muitos. Já não bastam as lesões aí os desfalques por lesão, aí você agora tem que contar com ausências também por conta da data FIFA, que é uma mentira, né? O futebol para na data FIFA, uma mentira, porque não dá tempo de logística do cara voltar, desgasta o cara, 48 horas depois tem jogo, às vezes no dia seguinte, então uma falácia, então não adianta nada. Aí o time para completamente, faz um treinamento agora, né, para tentar recuperar alguns jogadores, tudo mais, projeta um jogo que é de suma importância. E depois desse jogo aí para um mês. Poxa vida. Por que a data FIFA não foi colado na Copa do Mundo de Clubes? Enfim. E aí parou o campeonato por questão de justiça, né? Para os campeonatos que vão disputar essa Copa do Mundo de Clubes. E aí Flamengo, Botafogo, Fluminense e o Palmeiras não vão jogar nessa última rodada. E aí os clubes que vão jogar têm o desfalque da data FIFA, ou seja, tem um prejuízo técnico. Lamentável, né? Mas esperar a coerência da CBF e do calendário parece muito, né? Parece um exagero, uma obrigação, pelo amor de Deus. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque o Corinthians está amplamente prejudicado por conta dessa data FIFA, né? Não bastam aí os jogadores machucados, o Yuri Alberto, que nem voltaria agora, mas o Gustavo Henrique, por exemplo, que até já começou uma transição com bola, e o próprio Ranieri, que é dúvida, a gente não sabe exatamente o que o Dorival vai fazer nesse sentido, também tem muitos jogadores de fora. Olha aqui a lista, rapaziada. Dos jogadores que foram convocados, vou até tranquilizar o torcedor aqui, né? Pelo menos por um lado. O Hugo Souza, que está na seleção brasileira, deve jogar. Por quê? Primeiro porque ele não é titular, né? O Hugo é terceiro goleiro, então ele não está jogando, não tem o desgaste do jogo. Primeiro que o jogo é na terça-feira, o Corinthians enfrenta o Grêmio em Porto Alegre na quinta, mas o Hugo, inclusive, está no CT do Corinthians. Então ele está em casa, está tudo certo, depois ele embarca com a delegação para Porto Alegre, não vai ter problema nenhum, tá? Ángel Romero, ele joga
pelo Paraguai, que enfrenta o Brasil na Neoquímica Arena, onde ele conhece muito bem, em São Paulo. Depois do jogo, também se desloca com deve jogar, né, mesmo assim, mas sendo titular ou não, o desgaste dele vai ser mínimo. Ele já embarca para Porto Alegre junto com a delegação. Vamos lá, aqui começam os problemas. José Martínez. O José Martínez joga pela Venezuela, na terça-feira também, contra o Uruguai. O Uruguai faz divisa com o Rio Grande do Sul, é muito próximo ali do Rio Grande do Sul, 1h30 de voo você está em Porto Alegre. Então, dependendo do desgaste que ele tiver, ele consegue encontrar uma logística para, inclusive, se dirigir diretamente a Porto Alegre e encontrar a delegação. O Martínez não deve ter maiores problemas, tá bom? Vamos lá, André Carrilho do Peru. Aí já começa a dificultar, porque Peru e Equador jogam em Lima. E aí tanto o Carrilho quanto o Félix Torres já dificultam um pouquinho. Até porque o Carrilho, ele nem jogou o primeiro jogo porque ele estava machucado, né? Ele nem estava atuando pelo Corinthians, ele foi convocado mesmo assim e do primeiro jogo ele não atuou. Eu não sei se ele vai jogar esse segundo jogo pelo Peru. Se ele jogar, pior ainda. Se ele não jogar... pode ser que, dependendo da logística, tenha alguma chance, mas é mais difícil, até porque ele já está um tempo parado aí, um tempo sem entrar em campo. Então, o Félix Torres, sim, é um que estava jogando, teoricamente está bem, ele deve atuar pelo Equador, só que aí a logística de Lima já é um pouquinho mais complicada. Então, esse já dificulta. Eu colocaria como dúvida. O Carrilho, quase certeza que não. E o Martínez colocaria como uma dúvida, mas uma tendência que jogue. Olha para vocês verem qual é a dificuldade. Vai ter que analisar caso a caso aí para ver quem vai estar à disposição ou não. O Memphis Depay. O Memphis está com a seleção da Holanda, joga contra Malta na Holanda nessa terça-feira. Só que aí complicou a logística pela distância, né? Ele entra em campo na terça, tem que se deslocar na quarta, chegar na quinta, é difícil, tá? Então essa aí é uma... Pode ser até que ele componha a delegação, fique no banco, talvez para segundo tempo, mas também não dá para confirmar. E aí os dois jogadores da seleção sub-20, o Felipe Longo não vai jogar, porque o Hugo é titular, então esse aí nem conta, né, que está na sub-20. E o Bidon, aí sim, esse poderia jogar, só que tem um problema. Os dois da sub-20 estão no Egito. E aí eles jogam 5 da manhã de terça-feira, já devem ter jogado inclusive, e aí o deslocamento dificulta um pouquinho para eles chegarem e estarem à disposição. Então assim... cara, dos que devem jogar aqui, o Hugo Souza e o Romero e o Martínez. Eu colocaria assim, Hugo Souza, Romero e Martínez. O Carrilho, o Félix Torres tem uma possibilidade aí, tá? Mas o Carrilho, o Memphis e o Bidon, eu descartaria. Que coisa, hein? E aí fica até difícil a gente montar o time, mas é assunto para mais para frente aí durante a semana, a gente tenta projetar essa escalação do Dorival. Rapaziada, eu sei que muitos de vocês já estão de saco cheio dessa crise política do Corinthians, mas enfim, a gente precisa fazer o nosso papel jornalístico, né, de tentar cada vez mais entender essa situação. E dizer para vocês que o Augusto Melo concedeu mais uma entrevista, ele tem dado muitas entrevistas, né, dessa vez para o podcast do Denilson Show, com este que vos fala, Chico Garcia, no canal do Denilson Show, quem quiser ir lá acompanhar. E para quem acompanha o nosso podcast é um pouco mais leve, ele tem outra pegada, a gente conta a trajetória do entrevistado, faz homenagens no final. Foi um pouco diferente, né? Porque a gente precisou, de uma forma jornalística, né, fazer as perguntas necessárias, aquelas, né, que o torcedor esteja se fazendo nesse momento. E assim, eu queria passar mais do que o conteúdo da entrevista, que está lá no canal para vocês acompanharem, passar um relato assim, né, do que eu vi. Era uma coisa que eu já falava aqui para vocês, mas eu pude dizer ao Augusto e enfatizar aqui para vocês. Eu não posso aqui emitir nenhum juízo de valor, mas sempre falei para vocês que, cara, ter um presidente indiciado pela polícia é ruim, né? É algo negativo, não há como negar. O Augusto Melo, desde o princípio da sua gestão, ele estar envolvido em todas essas questões é ruim, é negativo, é difícil, né? Toda hora tem uma coisa contra o Augusto. A maneira como ele foi lá, naquele sábado, no Parque São Jorge, tentar retomar a sua condição lá como presidente, no que me parecia com base inconstitucional, é ruim. Eu falei isso para vocês em todos os vídeos que eu gravei aqui. E falei para ele, inclusive. Agora tem a versão dele. O que eu quero dizer para vocês também, que eu disse para ele?
o fato dele estar indiciado pela polícia, ter várias denúncias contra ele, estar sofrendo um processo de impeachment e ele estar dando entrevistas, me passa a ideia de um cara corajoso. Porque assim, das duas uma, né? Ou ele realmente é um glorioso cara de pau que, enfim, continua sustentando mentiras e a gente não tem como provar isso, quem vai provar é a justiça, ou realmente ele não tem nada a temer, nada a dever, que é o que ele sustentou fora do ar e depois na entrevista. Então, assim, me pareceu um cara muito corajoso, em primeiro lugar, de estar dando a cara a tapa, de estar se posicionando, se expondo dessa maneira para dizer, olha, eu não fiz nada de errado, nada de ilícito. Ele sustenta que não tem nenhuma irregularidade, que ofereceu todos os sigilos bancários, seus extratos à justiça e que está esperando a comprovação, porque, segundo ele, nada irão comprovar. Eu falei, poxa, mas da onde vem esse indiciamento? E ele falou, sustentou que estão tentando derrubá-lo desde o dia em que ele assumiu, e isso eu sempre disse, olha, independentemente se o Augusto for acusado de alguma coisa ou não, é fato, isso é fato, que ele nunca teve tranquilidade para trabalhar. Isso a gente sempre soube. Que a oposição iria tentar derrubá-lo de alguma maneira, sempre soubemos, né? Agora, é claro que se tiver alguma ilicitude no meio disso, comprovada, não há muito o que fazer, né? O que ele sustenta é que não há. E aí cabe a nós, jornalistas, dar o espaço para que ele possa se defender. Ele argumentou de todas as maneiras que não tem nenhuma irregularidade, além daquele discurso, né, que ele já vem sustentando há algum tempo, né, da arrecadação histórica, de que a dívida dele não aumentou. O que me chamou a atenção também é que o Augusto sustenta de que o Osmar Stabile e o Romeu Tuma Júnior, neste momento, estão rasgando o estatuto. Para mim, essa foi a principal informação que ele nos passou. Porque, até onde eu sei, e eu falei isso para ele, falei, peraí, Augusto, a comissão de ética tem o poder de afastar o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, porque o Romeu Tuma Júnior diz que não. E o Augusto entende que sim. A comissão de ética é soberana nesse sentido, para sugerir o afastamento. Perguntei, não precisa do parecer do conselho? E ele, para a expulsão, sim. Para a suspensão, não. E aí vejam que tem uma diferença. Palavras do Augusto. Para a expulsão, você precisa do parecer do conselho. Para o afastamento, para a suspensão, para ele ter 30 dias aí para se defender, isso ocorre de forma imediata. Assim que a comissão de ética decide, o presidente do conselho ele não mais tem funções. E tudo que ele fizer está anulado. Palavras do Augusto, que está tentando, inclusive, provar isso na justiça para voltar ao cargo. O Augusto continua tentando, nos bastidores, uma manobra jurídica para retomar ao poder. E diz ele que só foi ao Parque São Jorge naquele dia, sustentado por essa decisão. O Osmar Stabile entende que não, que o Tuma não está deposto, não está afastado, e que as ações dele continuam tendo validade. E por isso ele não saiu. E quando o Augusto, segundo ele, decidiu sair da sala lá no 5º andar da presidência, o Osmar Stabile, então, emitiu a nota dizendo que ele é o presidente, que não tem mudança, que o que aconteceu foi triste, lamentável, tentativa de golpe, aquela coisa toda. O Augusto insiste dizendo que não é uma tentativa de golpe e que ele está baseado pelo estatuto. Aí é o seguinte, se o estatuto realmente prevê que a suspensão do presidente do conselho, ela não depende de um parecer dos 300 conselheiros, e sim por mera sugestão ou parecer da comissão de ética, aí, se isso for verdade, realmente o Tuma está afastado. Estando afastado, a primeira secretária, que é a Maria Ângela, foi lá e reconduziu o Augusto ao cargo. Ele está tentando provar isso na justiça para voltar ao poder. Se ele conseguir, a gente vai saber nas próximas horas, nos próximos dias. Perguntei para ele também se ele está confiante na Assembleia Geral do Sócio no dia 9 de agosto. E ele fala que, inclusive, eles extrapolaram o período, né? Que seria de 60 dias, daria no dia 31 de julho, mas o Stabile aí, o Stabile não, o Tuma, né? Com os 60 dias aí para decidir a Assembleia Geral, extrapolou um pouco, foi lá para o dia 9 de agosto. Ele diz que está assim, que ele confia no sócio, para que ele retome, que ele não vai desistir. Que ele não vai desistir, que ele quer o bem do Corinthians, que ele quer continuar exercendo o trabalho que ele vai exercer. E aí eu perguntei,
olha, a diretoria em exercício, ela está fazendo algumas mudanças. Ela tirou o Chicão e o Batata da base, ela mudou a diretoria estatutária, que ok, né? Faz parte, né, do estatuto, mas tem mudado todos os diretores, né? Enfim, né, tem feito todas as mudanças, mesmo que eles estejam lá de uma forma interina. Agora, tem um temor do Augusto. Eu perguntei para ele qual o medo, porque essa diretoria vai comandar o clube pelos próximos 40 dias. E ele falou que o temor dele é a janela em termos de saídas, não de chegadas. Porque ele diz que para as contratações, por exemplo, ele diz que lá tem pessoas capacitadas para fazer isso, entende as carências e as necessidades do clube, as carências do Dorival, o orçamento que eles têm para trabalhar, que o Fabinho Soldado é muito competente. Então, sobre contratações e janela, ele até não está preocupado. O que ele se preocupa é que daqui a pouco essa diretoria em exercício torre alguns valores do clube. E aí ele sustentou que ele recusou muitas propostas já esse ano pelo Rodrigo Garro, pelo Yuri Alberto, pelo Breno Bidon, e que ele tem medo de que valores muito abaixo sejam oferecidos e que, num desespero, né, por uma questão de caixa, os dirigentes atuais lá aceitem essas propostas. Isso foram alguns dos temas que a gente debateu. Evidentemente que eu perguntei tudo o que vocês querem saber, sobre as contratações em excesso na base, sobre o Marcelo Mariano, sobre o caso da Vaidbet, sobre o intermediário, sobre o indiciamento da Polícia Civil, sobre ele ter voltado lá aquele dia, sobre a Gaviões da Fiel, sobre a vaquinha da Arena, sobre a questão do estádio, sobre a dívida. Tudo isso foi perguntado e foi respondido por ele. Agora, vocês tomem